O que há de verdade na história é de que o Corinthians já conversou com Pedro Martins e Felipão na busca por um substituto para Antônio Oliveira? Vídeo de hoje do canal do Nicola traz a resposta e fala também, tem novidade importante a respeito daquela empresa que vai receber 25 milhões de reais de comissão do Corinthians no contrato de patrocínio master. Vídeo de hoje do canal do Nicola fala sobre o tema e conta também que Carlos Miguel, o goleiro reserva, que pode se tornar titular do Timão, tem multa rescisória bastante baixa para clubes de fora e já há interesse do exterior. Tem também as últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, só queria pedir para deixarem like, se inscreverem no canal e ativarem todas as notificações, combinado? Quero falar agora sobre Carlos Miguel, que deve ganhar oportunidade no time do Corinthians nas próximas rodadas, pelo menos foi o que a gente subentendeu da entrevista de Cássio depois da derrota por 1-0 para o Argentino Júnior. O goleiro ídolo do torcedor do Corinthians admitiu que não vive uma boa fase e que se ele estiver atrapalhando é melhor ir para o banco mesmo ou quem sabe até sair do clube. Carlos Miguel, seu reserva imediato, aguarda com ansiedade uma oportunidade. Há quem garanta inclusive que o Carlos Miguel anda incomodado com a falta de chances. Desde 2022, quando ele sobe ao time principal, são só 14 partidas disputadas. Só para completar, e aqui vem a parte mais importante. Chico Garcia, comentarista da TV Bandeirantes, revelou que a multa rescisória do atleta é de apenas 4 milhões de euros ou 22 milhões de reais para clubes do exterior. E o pior, o Fulham e o West Ham já monitoram a situação do Carlos Miguel, dispostos a fazer esse investimento na metade do ano. O Corinthians teria como última alternativa para não perder o jogador de forma tão barata, tentar a renovação de um contrato. Resta saber se o Carlos Miguel aceitaria essa condição, jogador de 25 anos de idade, enorme altura e muito talento, embora ainda não tenha sido tão experimentado quanto mereceria ou deveria. Você, que faria com Carlos Miguel? Proporia uma renovação de contrato? Aceitaria vender por 4 milhões de euros? Ele já está pronto para ser o titular do Timão? Use o espaço para comentários e deixe todas as suas opiniões, beleza? Hora de falar sobre o Corinthians e repercutir notícias que surgiram, especialmente ao longo da quarta-feira, de que o Timão já estaria em busca de um substituto para o Antônio Oliveira. O pessoal da RCI Sports afirma que Pedro Martins, técnico português que dirige o Algarrafa, já tem negociações com o Timão. Outro nome especulado de Luiz Felipe Scolari, a notícia é de que ele foi oferecido ao Corinthians e tem seu nome avaliado pelos dirigentes alvinegros. O que eu fiz? Entrei em contato com o braço direito do Augusto para entender se de fato existem negociações, se o Corinthians já busca um substituto para o Antônio Oliveira. A resposta foi não. O Augusto gosta do Antônio Oliveira, o elenco adora o treinador português, a relação dele com os funcionários é ótima. Então, nesse momento, o Corinthians ainda não discute a demissão do Antônio. Nicola, mas se perder para o Fluminense ele cai? Aí a situação muda de figura. O Corinthians chegaria ao final da quarta rodada do Campeonato Brasileiro com apenas 1 ponto na zona do rebaixamento, sem vitórias contra times importantes. O Timão tem só uma vitória contra equipes da primeira divisão, ou de primeira divisão, né? Porque essa única vitória se deu contra o Nacional do Paraguai, time que é vice-lanterna do seu campeonato nacional. A pressão é grande, a pressão existe, mas não há a intenção do Augusto de mudar antes de um eventual novo tropeço contra o Fluminense. Ele sabe que se ele demite o Antônio Oliveira agora, ele vai voltar a ser criticado, assim como foi quando da demissão de Mano Menezes. Afinal de contas, o Antônio só tem 15 partidas no comando do Corinthians. Só para completar sobre o Timão, preciso revelar para vocês que o Duílio Monteiro Alves pegou 10 milhões e 900 mil reais emprestados com o Fernando Garcia em dezembro do ano passado. O que o Duílio fez foi antecipar 2 parcelas que o Timão receberia nos meses de janeiro e março pela venda do Pedro ao Zenit. Detalhe importante, se essas parcelas cairiam em janeiro e março, e o Duílio antecipou, ele tirou esse dinheiro do próximo presidente para resolver problemas do Timão da sua gestão. O Fernando Garcia tem se recusado a responder se essa grana já foi devolvida pelo novo presidente alvinegro. O Adriano Rubens, boa noite, Nicola. Fala do Corinthians se tem reforço. Adriano, para agora nenhum, né? Nem pode. A próxima janela só abre em 10 de julho. Já contei para vocês e fui o primeiro a contar que o Augusto tinha a ideia de não contratar jogadores nessa janela para ter dinheiro em caixa e um pouco de fôlego na folha salarial para trazer 2 reforços de grande nível. Um dos reforços planejados é Hernani. Eu não acho o Hernani de primeiro nível, para ele colocar assim como um patamar super interessante. Mas no Corinthians
a avaliação de que o Hernani chegaria para resolver boa parte dos problemas. O segundo nome, há um nome que agrada bastante, que é do Lucas Evangelista. Mas no Corinthians hoje tem como prioridade a busca por um atacante de lado de campo. Há a interpretação da comissão técnica e da diretoria de que hoje falta muito esse jogador de velocidade com capacidade de decidir, como era, por exemplo, o Roger Guedes, ou como poderia ser também o Claudinho. Não estou dizendo que há proposta pelo Claudinho, mas há o sonho de contratar o Claudinho. O Corinthians também fez proposta pelo Romarinho. Romarinho vive as últimas semanas do contrato dele lá no Al Ittihad. E uma pessoa próxima do Romarinho já me contou que ele não vai renovar lá, tá? Isso não significa que ele vai voltar ao Brasil. A tendência é que o Romarinho se mude do Al Ittihad para outro clube da própria Arábia Saudita, beleza? Se o Tonhão cair, quem vem? Cara, eu não sei te responder essa pergunta, sinceramente. O que eu posso contar é que o Antônio Oliveira está pressionado. Esse Textor tem meu respeito. A afirmação é do Maurício Gonçalves. Boa noite, Nicola. E o Corinthians? Rubão e Augusto Melo. Agora melou mesmo. Acho que esse presidente, infelizmente, não deu certo. Se, por exemplo, vender o Wesley rapidinho, gasta todo o dinheiro a braços. Bora aproveitar a pergunta do Pedro para falar sobre o Wesley. Ontem, o jornal Daily Mirror trouxe a informação de que o West Ham tem interesse no Wesley. À noite, um dirigente do Corinthians me confirmou que já existia proposta. E a pessoa só foi me responder hoje, no início da tarde, que a oferta é de 15 milhões de euros ou 82 milhões de reais por 80% dos direitos econômicos. O Neto chegou a dizer no programa Os Donos da Bola, do qual participei hoje, que a proposta era de 80 milhões, enfim, de 80, 82 milhões de reais. Aí vamos tratar com 81 milhões. E também, de acordo com o Neto, a informação que eu tinha é de que o Corinthians não estava disposto a aceitar. O Neto disse mais. O Neto disse que a proposta já foi rejeitada. Eu, como presidente do Corinthians, teria vendido o Wesley. Jogador bem comum, bem meia boca, 15 milhões de euros, eu não acho que vai pegar mais do que isso. O Neto também disse que venderia. O Augusto não está disposto a vender porque acha que o Wesley vai valer mais. Enfim. Boa noite, Nicola. Esse técnico do Corinthians, em breve, terá muita rejeição da torcida. Ele insiste em escalar Fausto Vera, que é um jogador horrível. Carlos Miguel, titular, abraços. Luiz, concordo em gênero, número e grau com você em relação à primeira parte. Essa do Fausto Vera é algo que é um batom na cueca para ele. O cara só gera problemas para si com essa escalação. Em relação ao Carlos Miguel, eu ainda acho que você não pode ter o Cássio no banco de reservas, tá? Mas respeito a opiniões alheias. Tá, então, né, família? Ficamos com o nosso giro de notícias aí do Corinthians, informações exclusivas e tragas e atualizadas aí pelo Timão, né? O Jorge Nicola foi quem trouxe as informações pra gente em primeira mão. Você que gosta muito do conteúdo do Corinthians está no local certo. Então, se você não é inscrito, se inscreve no canal e deixa seu like para fortalecer nosso trabalho. A gente está trazendo um vídeo todo dia aí do Timão. Então, desde já peço a sua colaboração. Então, você acha que o Corinthians deve trazer Felipão ou Pedro Martins? Quem o Timão deve ir atrás para poder substituir a possível saída de Antônio Oliveira, que não está fazendo um bom trabalho na frente do Corinthians? Então, deixa aí a sua opinião. Valeu? Gente, agora eu tô ficando por aqui. Um grande abraço aí no teu coração. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Fui.